Bom, estamos ao vivo aí, vamos conversar com o técnico Maurício Barbieri do Red Bull Bragantino. Barbieri, Eberson, boa noite, mais uma vez prazer falar contigo. Queria aproveitar e pedir para que você fizesse uma avaliação, essa sequência de invencibilidade, e queria te perguntar o seguinte: em 24 horas, ontem o Atlético Paranaense goleou o Flamengo e hoje o Bragantino vence o Sport com mais uma grande apresentação e pelo mesmo placar. Dá para dizer que essa é uma nova realidade do futebol brasileiro, pois hoje os dois clubes, inclusive, são exemplos de organização dentro e fora de campo? Boa noite. Boa noite, Eberson. Boa noite a todos os ouvintes. Prazer estar falando com vocês. Em relação ao jogo, eu acho que a gente fez um bom jogo, fez um jogo seguro, um jogo em que a gente conseguiu com que ele se tornasse, vamos dizer assim, mais fácil do que a princípio ele seria, né? Porque a equipe do Sport vinha numa sequência de jogos aí se defendendo bem, com uma boa defesa, e a gente conseguiu abrir o placar num lance que a gente até estudou também bastante, de escanteio, parecido com os gols que o Palmeiras acabou fazendo, né? Lá no Allianz. E aí a gente, enfim, deixou escapar em alguns momentos o controle do jogo, a gente conversou sobre isso no intervalo, alguns erros em excesso, que aí possibilitaram alguns contra-ataques deles. Mas eu acho que, no geral, a equipe se comportou muito bem, fez um grande jogo e foi mais do que merecedora do resultado, né? Em relação ao que você citou das equipes, é difícil dizer. Eu acho que o momento, eu compreendo que o momento possa nos levar a pensar assim, dessa maneira. Eu concordo que as duas equipes são modelos aí de gestão, dentro e fora de campo, sempre muito organizadas, tanto na maneira de conduzir as questões extra-campo do futebol, como também a maneira como conduzem os seus trabalhos, né? Embora eu ache que haja algumas semelhanças, eu também acho que existem algumas singularidades, né? O Atlético também costuma colocar muitos jovens para jogar, mas tem já uma base aí que vem de alguns anos, que acabou até sendo campeã e tal. Eu acho que são dois grandes trabalhos. Fico feliz que as duas estejam na final, e do nosso lado a gente vai fazer a nossa parte e o possível para que a gente possa voltar com o título. Barbieri, Silvio Louredo, Futebol Total. Boa noite, prazer em ouvi-lo mais uma vez. Parabéns pelo resultado. E um fato me chamou a atenção, Barbieri. São 3 jogos em casa: Atlético Goianiense, São Paulo e Sport Recife. 3 vitórias, e seu time teve variações na maneira como conquistou essas vitórias. Podemos dizer que foram 3 jogos com características totalmente diferentes. E seu time se adaptando, seu time jogando até de forma diferente. Hoje, em alguns momentos, teve até menos posse de bola do que o Sport. Enfim, o seu time está se adaptando e também está criando variações diferentes. E até que ponto isso pode também ser importante para a final da Sul-Americana no dia 20 de novembro? Bom, boa noite, Silvio. Sim, a gente tem alternado, tem buscado variações, não só em função da maneira como o adversário se apresenta, mas também em função do momento, né? A gente tem tido dificuldade aí para estar contando com todo mundo nas últimas rodadas, então muitas vezes ausência por lesão, outras por cartão, enfim, a gente tem tentado sempre encontrar a melhor maneira de enfrentar os adversários. Eu acho que é importante, a equipe ganha variações, ganha possibilidades de alternar durante o jogo. Em alguns momentos a gente acaba sentindo um pouquinho, porque os ajustes acabam não ficando tão finos, tão detalhados, né? Eu acho que no jogo de hoje, em alguns momentos, a gente estava praticamente jogando com 2 centroavantes, e em muitos momentos faltou algumas movimentações para abrir um pouco mais de espaço. Mas eu fico feliz e muito agradecido, não sei se é essa palavra, aos jogadores, porque eles têm se empenhado mesmo com essas dificuldades em entender, em cumprir aquilo que é proposto, têm se esforçado bastante. Eu acho que essa sequência de bons resultados tem a ver com um grupo que tem tido muita entrega, muito comprometimento e que tem tido realmente um desempenho fenomenal, ainda mais pela idade baixa, idade jovem que tem. Boa noite, Barbieri, Mário do Correio de Atibaia.
Como que você analisa a proposta do esporte durante os 90 minutos? Você viu um esporte muito nervoso perante o Bragantino? E também, como você vê essa próxima rodada contra o Cuiabá na Arena Pantanal? Não, eu acho que o Sport vem de uma sequência de jogos em que eles têm adotado uma postura um pouco mais reativa, de esperar o adversário, de tentar buscar os contra-ataques. E aí eu acho que o nosso gol no início do jogo acaba modificando um pouquinho. Eles tiveram que sair um pouco mais, em muitos momentos até tiveram uma boa posse de bola, tiveram que pressionar a gente um pouquinho mais, isso acabou oferecendo mais espaços para a gente. E aí a gente soube, enfim, fazer os gols e deixar o placar da maneira que foi. Em relação ao Cuiabá, eu acho que a gente vai enfrentar uma equipe que vem também num bom momento, bastante organizada. Sempre é complicado jogar lá pela questão climática, né? Umidade, calor, sempre é difícil. Mas a gente vai se preparar da melhor maneira para tentar fazer um grande jogo e tentar buscar uma vitória também. Boa noite, Barbieri, Ana, do Bragança em Pauta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a volta do Ítalo, né? E também sobre a importância dele e a renovação dele até 2023. Bom, boa noite, Ana. O Ítalo é um jogador que tem sido fundamental para a gente, né? Não só na questão técnica, na questão dos gols, mas a maturidade e a experiência que ele passa dentro de campo. Muitas vezes ele ajuda na organização da equipe. Vocês que acompanham o jogo de perto podem ver muitas vezes ele orientando os companheiros. Isso facilita bastante o meu trabalho, acaba sendo um ponto de apoio importante. Então a gente fica muito feliz com a volta dele, fica muito feliz com essa renovação, porque é um jogador especial e querido por todos no clube. Barbieri, boa noite. Pedro Rigoni do Mais Bragança. Primeiro, né, parabéns pelo resultado. E você tem citado bastante esse novo esquema do Red Bull Bragantino, né? Principalmente no setor de ataque, com a movimentação do Arthur. Para a partida de hoje você tirou ali, em relação ao último jogo, para a partida de hoje você tirou o Pedrinho e colocou o Gabriel Novaes para jogar ali ao lado do Ítalo. Na questão da parte defensiva, em relação ao Arthur, você tem realizado algum trabalho específico com esse atleta, também já avisando a final da Copa Sul-Americana, visto que o Atlético Paranaense libera bastante os alas pelos lados do campo? Bom, boa noite. A gente tem estudado bastante o Atlético, vai continuar a fazer isso, mas a sequência de jogos e o tempo escasso que eu tenho para treinar não nos permitem, nesse momento, estar treinando pensando no Atlético, né? Então a gente vai fazer isso assim que tiver um pouco mais de condição de treinar mais alguns dias. A gente tem um confronto contra eles antes ainda da final, é uma oportunidade também para a gente, enfim, tá enfrentando eles aí, tá se habituando à maneira deles jogarem, eles também a gente. Então acho que ainda é cedo, mas é claro que a gente tem acompanhado, tem estudado e vai fazer as escolhas pensando sempre na vitória e na busca do título. Barbieri e Diego da 102 FM, primeiramente parabéns pela vitória, pela atuação da equipe hoje. Barbieri, você acabou falando desse jogo contra o Atlético Paranaense antes da final e essa sequência, esse tempo escasso de jogos, um depois do outro, e vocês terão, do jogo do Atlético Paranaense no dia 7 até o jogo do Grêmio no dia 16, 4 jogos em 10 dias. É um tempo muito curto. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sequência antes da final da partida contra o Atlético Paranaense em Montevidéu pela Sul-Americana. E sobre o jogo contra o Cuiabá na segunda-feira, que é antes dessa sequência, você não terá o Luan Cândido ainda, provavelmente, e perde o Edmar pelo 3º cartão amarelo. O que você projeta, é claro que tem um tempo de treinamento, mas Everson, Guilherme, o que você projeta para essa posição? Bom, primeiro em relação à sequência, lógico que não é a sequência ideal, não é o que nós gostaríamos, mas enfim, mas é o que está aí, é o calendário. Foi o que a CBF determinou, a gente tem que cumprir, né? Talvez a gente tenha que fazer algum revezamento aí, pensando bastante na questão física de preservar e evitar um risco acentuado de lesão, mas isso a gente vai ver para frente. Acho que não cabe nesse momento fazer esse planejamento e essas projeções. Em relação à lateral esquerda, vamos ver se
se confirma a situação do Luan, a gente tem a opção do Everson, do Guilherme, enfim, tem outras opções também. A gente vai estudar e vai fazer a melhor escolha ainda. Eu preciso esperar, eu sempre tenho dito isso para vocês, ver como todo mundo vai se reapresentar. O Jadson acabou saindo ali numa entrada mais dura. Então eu preciso ver qual que é a real condição, né, dos jogadores para a partir daquele momento eu tentar montar a equipe a melhor possível para que a gente possa iniciar o jogo contra o Cuiabá e tentar buscar a vitória. Maurício, boa noite, é o Sérgio Loredo da equipe Futebol Total. E duas questões, né? Você fala que não dá ainda para pensar no Atlético, né? Só dia 20, mas a gente percebe que os jogadores dentro de campo, de repente agora começa a ter a preocupação, que nem hoje a entrada no Jadson, uma entrada que, né, a gente de fora vê, tipo, preocupa com a forma que foi e o jogador ali. O Arthur, no primeiro tempo, fiquei com a sensação que ele sentiu alguma coisa, ele veio, até parou no ataque, ficou ali, depois parece que ele chegou no banco, falou com você, e não sei se aconteceu mesmo algo ou não, queria que você falasse. Essa é uma questão. E a outra, a definição do jogo com o Grêmio para o dia 16, você acha que foi uma boa? Que daí vocês já estão em Porto Alegre e seguirão daí direto para Montevidéu, mesmo você, né, tendo possibilidades de montar um time diferente e tudo mais, mas jogar também e não ter, né, nenhum jogo a mais pós-Sul-Americana? Não, primeiro assim, eu entendo todas as questões em relação à final, né? Lógico que a gente tem isso como um grande objetivo, agora a gente não pode esquecer que hoje, claro que a gente está com um jogo a mais, mas a gente está em terceiro lugar, né? E está assegurando uma vaga direta na Libertadores, que é o que também o título de campeão nos oferta, né? Então eu acho que a gente tem que continuar focado jogo a jogo. Se for possível que a gente continue tendo uma sequência positiva de jogos e a gente consiga assegurar essa vaga sem depender do título para isso, eu acho que é importante, é interessante. Isso não vai mudar em nada, absolutamente nada, o nosso desejo de estar levantando o troféu, né? Lá em Montevidéu. Os cuidados eu entendo, é uma coisa que preocupa, mas não tem jeito. As lesões, elas fazem parte, elas são inerentes à prática do jogo, elas podem acontecer inclusive em treinamento. O que seria muito ruim seria todo mundo começar a tirar o pé agora, fazer menos, começar a se poupar, porque aí a gente não chegaria daqui a 20 dias numa boa condição competitiva, que é o mais importante, né? A gente precisa chegar bem, competindo, e a melhor maneira de fazer isso é competindo em bom nível, jogando em alta intensidade, para depois pensar na final. Em relação ao Arthur, não, ele saiu aqui só para trocar a chuteira, eu acho que ele devia estar escorregando ou algo assim, e depois lá também, uma hora que ele abaixou ali no ataque, acho que ele estava arrumando alguma questão relacionada à chuteira, mas ele acabou não falando nada comigo não, de lesão, nem nada disso não. Em relação ao jogo do Grêmio, apesar da gente estar próximo lá, não ser uma viagem longa, o que é benéfico, eu considero que a marcação é equivocada, né? Eu acredito que deva ter tido algum tipo de pressão, de repente até por parte deles, pela situação que eles encontram, para não ter a mudança do jogo, porque o mando é deles, né? E a gente fica numa saia justa ali entre poupar ou não poupar, num jogo próximo da final. Mas eu acredito que passando da final, pelo que eu vi ali, pelos jogos que vão restar para nós e pelo número de datas disponíveis, a gente conseguiria jogar esse jogo para frente. E aí, claro, para nós, eu estou falando isso para Red Bull Bragantino, seria benéfico poder ter a semana livre, né? Mas o fato é que o jogo está marcado e a gente vai seguir dessa maneira. Barbieri, boa noite, Tarso Cacossi da 102 FM. Você, nos últimos jogos, vinha utilizando o Arthur, principalmente nos finais dos jogos, por dentro, né, com mais liberdade, para encostar no centroavante. O Gabriel Novaes sempre entrando pelas beiradas, pelo menos na grande maioria das vezes. Hoje, por que é que você acabou, entre aspas, invertendo, né? Por que é que o Arthur não teve mais liberdade para atuar por dentro e o Gabriel Novaes não começou na beirada? E uma segunda, em relação à condição clínica dos jogadores entregues ao departamento médico, o que foi passado para você até o momento sobre Lucas Evangelista, sobre Praxedes? Eles voltam ainda a atuar no Campeonato Brasileiro ou estão sendo aí resguardados para a final da Copa Sul-Americana? Bom, primeiro, em relação à primeira pergunta,
o Gabriel, quando vinha entrando atuando mais pelo lado esquerdo, né? A gente tinha o Coelho hoje e eu não queria trocar muito o Coelho, colocar ele pelo lado direito, porque acho que ia mudar demais o jogo que ele está habituado. Então a ideia de manter o Arthur onde ele vinha atuando e deixar o Gabriel por dentro era deixar todo mundo mais próximo do seu habitat natural, vamos dizer assim, né? Onde eles estão mais habituados a jogar. E também ganhar a presença diária com o Gabriel, porque a gente já imaginava que o Sport fosse esperar um pouquinho mais. Então a gente já imaginava que ia precisar um pouquinho mais de peso na área para as bolas cruzadas, enfim. Tanto é que aí o Gabriel, até por conta do desgaste físico, a gente optou por tirar no intervalo e entrou o Alejandro ali fazendo uma função próxima ou muito parecida, né? Em relação ao segundo ponto do departamento médico, eu espero sim que o Praxedes e o Lucas possam estar à disposição antes, até porque eu acho que seria muito arriscado levar eles com um período tão grande de inatividade direto para um jogo decisivo, né? A gente não pode esquecer que existe uma condição que é a condição clínica, existe outra condição que é a condição competitiva, né? A partir do momento que o jogador fica muito tempo sem jogar, sem estar treinando com o grupo, ele perde condição competitiva e o que a gente precisa numa final, num jogo único, é que os jogadores estejam o mais próximo possível da sua condição competitiva ideal. Agora, eu não tenho datas e prazos objetivos para passar para vocês, aí eu sugiro que vocês depois procurem a assessoria do clube aí, de repente até o próprio departamento médico pode se manifestar nesse sentido.